4 de agosto de 2017. Neymar se apresenta ao PSG e se coloca à disposição para estrear já neste sábado. No Morumbi, apoiado por mais de 53 mil torcedores, São Paulo perde para o Coritiba e volta para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No Santos, Zeca poderá ser novidade na lateral esquerda domingo contra o Avaí, em Santa Catarina. Se nada de extraordinário acontecer nas próximas horas, o Corinthians está pronto para receber amanhã, em Itaquera, o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Giovanni Augusto sai do time, Romero retorna. E ainda, Serginho reencontra a quadra onde começou no vôlei. E informações quentinhas desta sexta-feira de Palmeiras e São Paulo. Olá, boa noite. A saga da maior transferência da história do futebol chegou ao final nesta sexta. Neymar foi finalmente apresentado ao Paris Saint-Germain, movimentando a Cidade Luz e o mundo da bola. Confira agora um resuminho desse dia que vai entrar para a história. Finalmente a novela da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain chegou ao fim. O craque brasileiro desembarcou nos arredores da capital francesa na manhã desta sexta-feira e foi recepcionado pelo brasileiro Maxwell, ex-jogador e atual diretor do PSG. Do aeroporto, rápidas paradas em uma clínica para mais exames médicos e no hotel onde a família está hospedada, para daí seguirem ao estádio Parc des Princes, local da apresentação. O jogador mais caro da história do futebol foi recebido pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que desembolsou 222 milhões de euros na transação. Neymar recebeu a camisa 10, gentilmente cedida pelo meio argentino Javier Pastore, que usou o número na temporada passada. Há apenas um Neymar no mundo, essa é a verdade. Adoraria encontrar novamente com vocês, jornalistas, em 2, 3 anos para ver se valeu a pena. O que eu espero? Que ele possa valer o dobro, pelo menos. Nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz, né? E eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. E, bom, o que eu tenho é só lamentar as pessoas que pensam dessa forma. E eu só agradeço ao Paris por acreditar no meu potencial, no meu futebol, e espero retribuir da melhor maneira possível. Foi uma das decisões mais difíceis, né, que eu tomei na minha vida. Por estar bem adaptado numa cidade, por ser um clube grande como o Barcelona, por ter amigos, né, ali dentro do clube, e jogadores fantásticos. E não foi fácil, né? Foi um momento de muita tensão, de estar pensando, né, no que fazer da minha vida. E claro que ali deixei amigos, sim, e eu fico muito feliz com isso, né? Porque o futebol passa muito rápido. Em momento nenhum faltei o respeito com nenhum torcedor ou com alguém do clube. Eu acho que todo jogador tem o direito de querer ficar ou de querer ir embora. Eu acho que nós não somos robô onde você tem que ficar ali obrigado. Não, a partir do momento que você quer ir embora, a partir do momento que você sente, né, que é a sua hora de partir, eu acho que o jogador tem todo esse direito, né? E eu acho que eu estou no meu direito, eu não faltei respeito com ninguém. Muito pelo contrário. Depois da coletiva, foi a hora de vestir o uniforme do novo clube pela primeira vez e colocar os pés no gramado em uma rápida cerimônia exclusiva para a imprensa e alguns poucos privilegiados. Enquanto isso, do lado de fora do estádio, milhares de torcedores tentavam ver o badalado reforço, ao menos de relance. Camisas de Neymar já eram vendidas na loja oficial do PSG com grande procura. O jogador será apresentado oficialmente à torcida neste sábado, também no Parc des Princes, momentos antes da partida contra o Amiens, pela primeira rodada do campeonato francês. Eu sou um cara muito fominha, né? Eu gosto de estar sempre em campo, gosto de jogar futebol, é o que eu mais amo fazer na vida. E sim, eu tô à disposição. Se puder jogar, eu quero jogar sim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, que foi um montante
absurdo, isso não se discute. Mas, por outro lado, já começou a dar retorno. Só de camisetas vendidas do Neymar, em poucas horas, quase 20% do que foi investido já foi recuperado. Então, quem fez o investimento sabia também o que estava fazendo, né? Ou, pelo menos, calculou o que poderia ganhar com tudo isso. Uma projeção. Então, logo de cara, em poucas horas, já recuperou 20% do que foi investido. E aí você pode colocar em cima o que vem de patrocínio, o que vem de renda, Então, o valor realmente não é perdido, muito pelo contrário. Dinheiro chama dinheiro, né, quando se pensa em mercado. Claro que isso é um assinte considerando a miséria do mundo, mas o capital não está nem um pouco preocupado com gente, está preocupado com o próprio dinheiro. O Neymar, eu não sei quão sincero foi quando ele falou que não foi o dinheiro que o levou. Mas até aí também é um detalhe. O que importa é que foi cumprido um contrato. Não houve nenhum tipo de rompimento, sabe, digamos assim, ilegal, ilegítimo. De má fé. De má fé. Não. Ele tinha um contrato com uma empresa e tinha uma multa rescisória. Uma multa que num primeiro momento parecia impagável. Astronômica. Né? Impagável. A multa foi colocada justamente para que ninguém pudesse chegar lá e bancar. Aí veio o cidadão, o cara do Catar, vai lá, bancou, tá aqui, ó. Paguei, levei. Simples assim. É um jogador de futebol, é um ser humano, mas para o mundo do futebol é um produto. E um produto você vai na loja, você compra e leva para casa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Realmente, a transação do Neymar pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive ele próprio, né? Vamos dizer a verdade. Porque ele saiu daqui, do Brasil, jogando pelo Santos, e que escolheu o Barcelona para jogar. Ele escolheu, porque o Real Madrid tinha oferecido para ele uma oportunidade também. Ele não quis o Real Madrid, preferiu jogar no Barcelona, e o Barcelona seria o Barcelona também antecipou uns 10 milhões para ele lá, né? Exatamente, mas de qualquer forma, ele foi para o Barcelona porque ele quis. Claro. Ele não, quero jogar, se eu não jogar pelo Santos, quero jogar pelo Barcelona. Ele deixou bem claro e foi sincero. Agora, ele chega lá, que é o clímax de todo jogador mundial, e de repente, não mais que de repente, aparece uma proposta 5 vezes maior do que ele ganhava lá. Aí, é do Paris Saint-Germain? É. O Paris Saint-Germain, o que é na França ou no futebol europeu? Pai, é o São Caetano rico. Talvez seja o São Caetano milionário, bilhardário, não passe disso, né? Mas enfim, hoje é uma força dentro do futebol, econômica pelo menos, se não é de tantos títulos, é econômica. O futebol francês é fraco, muito mais fraco que o disputado na Espanha. Vai lá, o terceiro, quarto futebol da Europa? Ele vai levar porrada pra cacete, porque vão bater nele, é um futebol violento. Mas ele apostou nele mesmo. Ele falou, não, eu vou levar, porque é muito dinheiro, eu não vou perder, né? E deixou uma história atrás dele. De vitórias. Infelizmente, né? De vitórias, mas ele saiu pela porta dos fundos do Barcelona. Né? Porque lá na cabeça dos catalães, lá do povo catalão, ele jamais poderia ter feito isso, porque a gente estava conversando na redação, né? Usar a camisa do Barcelona é como se fosse um manto sagrado para eles. Aquilo simboliza uma luta, né, de tentar a independência do povo catalão do resto da Espanha, desde a época do general Franco, né? A região lá da Catalunha, a gente estava vendo, eu e a Michele, ela foi a primeira da Espanha a se industrializar. O Franco cresceu os olhos para cima. O general Franco foi o ditador apoiado por Hitler, né, como o Mussolini foi apoiado na Itália. E o povo espanhol sofreu 40 anos com esse homem sugando todo mundo. E esse tal general Franco cobria todos os pepinos do Real Madrid. Então criou uma rivalidade diferente da nossa aqui, que é clubística. Lá também tem uma rivalidade política enorme. Nacionalista. Povo, é um negócio nacionalista. Separatista, entendeu? Os bascos são, os navarros são, outros, os galeses são. Sim. Enfim, tem uma porção de... não é que nem no Brasil, que há um multiculturalismo e todo mundo se entende, ou pelo menos diz que se entende, e vamos que vamos. Aqui não é, lá não é assim. Então, o Neymar queimou o filme dele lá.
na Espanha e para muita gente na Europa. Agora, para esse sheik que não está nem aí, que é o magnata do petróleo, magnata de diamante, magnata não sei do que, tem investimento em tudo quanto é lugar do mundo, ele quer que se dane, ele quer mais. Ele está pensando no país dele. A Copa, não a próxima Copa, a outra é no Catar. Então o Neymar vai para a Copa, com certeza, vai estar aí bem maduro e vai ser embaixador da Copa, ou embaixador da Copa do Catar, sem dúvida nenhuma. Ele vai fazer o nome dele no mundo árabe, vai fazer o nome dele em todo lugar que ele for. E capaz até dele ganhar títulos, né? Agora, que é um desafio, Bom, ainda em cima dessa contratação milionária do PSG, o empresário Wagner Ribeiro deu uma notícia boa para o Santos, que é o clube formador do Neymar. Segundo o empresário, o Neymar pai pediu para que o dono do Paris Saint-Germain pague a cláusula de solidariedade ao time da Baixada, o que deve render cerca de 33 milhões de reais ao Peixe. Essa notícia é importante porque há quem acredite que o PSG poderia abrir mão dessa quantia, alegando que não houve uma transação com o Barcelona, mas apenas o pagamento da multa rescisória. A questão provavelmente teria aí uma longa discussão jurídica, toda aquela coisa. Mas ele pediu isso aí para o Santos. Para maiores informações sobre essa bolada que o Santos vai levar, é só você acessar o site gazetesportiva.com, que aliás hoje está com conteúdo todo especial sobre o Neymar. Tem uma série de vídeos, reportagens, chegando aí um monte de material da nossa agência francesa. Tá bombando mesmo. Me fugiu a palavra jurídica quando já tem algo... jurisprudência. Em outros casos também que houve o pagamento da multa e a recusa de pagar o percentual ao clube formador, a justiça garantiu ao clube formador um percentual. Então, Santos... Aqui no Brasil ou mundialmente? Não, mundialmente. Então isso significa que o Santos vai ganhar. Se não por livre e espontânea vontade das partes, na justiça ele ganha. Mas aí não vão ser 33 milhões que vai ter a parte do advogado, que vai ser uns 20%. Agora, veja bem que coisa engraçada. A gente tem que dar méritos ao pai do Neymar. Você vê que o Neymar foi para a coletiva de cara limpa, tranquilo, sossegado. Ele só se limitou a assinar. Esses milhões todos. Não, sim, o Celso, mas o cara tá tranquilo mesmo, Chicão. Ele tá tranquilo, porque ele confia plenamente no pai dele. O pai dele podia roubá-lo. Por exemplo, há casos aí, a gente sabe, de indústria. Imagina, Chico, você colocando também uma assinatura no seu papel, sabendo que vão entrar 400 mil reais por dia na sua conta. Quem fechou o negócio para ele foi o pai dele. Foi o pai dele que fechou. E ele confia plenamente no pai. Agora, a gente sabe que tem empresas de família que não tem nem a metade, nem um terço do terço. Não, o chileno, os caras levam o chapéu. Hoje entrou um irmão dá chapéu no outro, pai dá chapéu no filho, filho dá chapéu no pai. Pô, você está cansado de ver. E o pai do Neymar não. O pai do Neymar percebeu que o filho dele é um produto, está vendendo e colocando o produto no mercado. E ele fala com qualquer um. Eu acho que esse foi o grande momento da carreira dele. E esse pai do Neymar fala com qualquer um, cara. É um negócio impressionante. Tem mais como ganhar. Não, mas eu estou dizendo, ele fala com qualquer um. Com qualquer um. É sheik, é o presidente do Barcelona, é o Papa, é o Trump. Quer aparecer para falar com ele? Bom, no Brasil eu não sei com quem ele podia falar, porque falou com você a gente já, não tem nem presidente. Você com o Chico Lang, falou com o Chico Lang. Conversou comigo, nós veio aqui, nos tratou super bem. Agora, mas quer dizer, o cara, ele vai, ele entendeu até onde a magnitude do filho chega. E ele está vendendo o filho só se limitando a jogar bola. Bom, é o seguinte, só para falar rapidinho, Mulheres entrou hoje uma matéria, que o chileno nosso que trabalha com a gente falou, que uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês levaria 80 anos para ganhar o que o Neymar ganha num dia. Começaram a fazer todos esses cálculos agora. Então, ele levaria 80 anos, um salário mínimo por mês. Começa a dar até uma depressão. Que vai fazer. Eu não vou nem pensar, gente, nessa questão. Se você pensar bem, há 70 milhões de anos caiu o meteoro e matou todos os dinossauros. Essas coisas que acontecem na vida. Só que, em vez de cair um meteoro, caiu uma bolada na mão do Neymar. Gente... Essa sexta-feira tem enquete, ainda é sobre o craque brasileiro, a gente quer saber, ele vai ser o melhor do mundo atuando pelo PSG, sim ou não, Celso? Acho que vai, hein? Acho que fica mais difícil. Mais difícil? Mais difícil. Eu vou explicar por quê. O Neymar, primeiro, ele vai ter o peso de protagonista. Sim. Né? Ele vai ter toda essa carga de valer quanto pesa, então isso cria realmente uma certa ansiedade, um certo
amarra um pouco, né? Vai ter que estar muito bem de cabeça para isso. E segundo, normalmente a campeão ganha a bola de ouro. O time campeão da Liga dos Campeões da Europa. E se você comparar a PSG, mesmo com o Neymar, com um Barcelona, com Messi, Suárez, o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, ainda são times mais fortes. Existe ainda uma possibilidade de uma Copa do Mundo no ano que vem, do Neymar brilhar, mas sinceramente ficou mais difícil. Mais fácil seria ele atuando ao lado do Messi, com certeza. Agora, sozinho no PSG, acho mais difícil. E aí, Chico? Eu penso diferente, virou a página. Barcelona já é coisa do passado, agora ele vai para o PSG. No PSG ele tem um bom elenco. Se precisar contratar grandes jogadores, o homem desse cheque maluco, milionário, bilhardário, que ele vai magnata, pagar? Vai contratar. Vai pagar. E eu acho que sim, ele vai ser o melhor do mundo, sim. E outra coisa, a France Football, né? Que é uma revista francesa, que elege sempre o melhor do mundo, adivinha para quem vai dar? Olha aqui, olha... A revista tem credibilidade, Chico. As pessoas que votam também. Não, peraí. Tem credibilidade. Vamos ficar de olho nisso, hein? Vamos lembrar disso agora na próxima votação. O Pierre lá, o nosso querido Pierre, que nos desculpe, mas é lógico que o France Futebol vai dar para o Neymar. Evidente. Aí vai fazer pressão na FIFA. A pressão da França é forte. Então vamos ver. Aí eu quero ver. O Pierre foi camisa 10 do PSG. Eu ouvi você falar. Você meu camisa 10. A noite era para ser de festa com a presença de 53.635 torcedores que proporcionaram o novo recorde de público no Brasileirão. Mas o São Paulo decepcionou, gente. Além de ser derrotado pelo Coritiba por 2-1, a equipe do técnico Dorival Júnior voltou à zona de rebaixamento. Veja como foi o jogo na reportagem de Jonas Campos. 7 anos depois, Hernanes volta a pisar no gramado em que já fez história. Ao lado dos filhos e com a braçadeira de capitão, o Profeta reestreia no Morumba com casa cheia. Mais de 53 mil torcedores, recorde de público do Campeonato Brasileiro. Com os olhares sobre o camisa 15, Marcinho é quem aparece como elemento surpresa logo aos 3 minutos. E perde chance claríssima para o São Paulo. Quem também tenta surpreender é o Coritiba, mas Renan Ribeiro salva o cabeceio de Alexandro. Lucas Prato, na primeira dele no jogo, também para no goleiro Wilson. Cueva passa perto na cobrança de falta. E após a grande defesa de Wilson no chute colocado de Marcinho, o peruano perde chance inacreditável. Se o Coxa assusta em lances isolados, Rodrigo Caio de cabeça tem 2 oportunidades e nada de gol. E o Hernanes, muito bem marcado, o Profeta pouco faz no primeiro tempo. No segundo, quem rouba a cena é o juiz Péricles Bassols, que aos 10 minutos marca pênalti de Bruno em cima de Rildo. Foi pênalti no lance com o Bruno? Eu acho que sim, eu dei um toque de lado, ele tocou em mim e eu caí. Eu acho que foi pênalti sim, como foi pênalti também no jogo contra o Atlético Mineiro e o juiz não deu. Thiago Carleto, cobrando firme, abre o placar no Morumbi. Dorival Júnior, de imediato, coloca Marcos Guilherme na vaga de Bruno e o São Paulo vai para cima. Lucas Prato, após passe de Hernanes, para novamente em Wilson. Rodrigo Caio no travessão. E aos 22, Prato perde outra boa chance. Se o São Paulo não faz, o Coxa aproveita. Em rápido contra-ataque, e o Mar Filigrana bate de primeira e cala o Morumbi. Banho de água fria na torcida e no Profeta, que aos 28 minutos deixa o campo para a entrada de Jonathan Gomes. Não era dia. O afobado e insistente São Paulo não conseguia vazar um inspirado goleiro Wilson. Na cobrança de falta de Cueva, no lance individual de Marcos Guilherme, na pancada de Edmar, nada de gol. A esperança vem aos 43 minutos, quando Denilson aparece na área e finalmente coloca lá dentro.
O tricolor abafa, pressiona, mas o placar fica nisso mesmo. São Paulo 1, Coritiba 2. Eu acho que o São Paulo buscou, tentou criar de todas as formas, teve boas oportunidades para poder construir uma outra história para essa partida e, infelizmente, acabamos sendo penalizados aí com o resultado ruim. O time que vinha embalado há 3 jogos sem perder volta a tropeçar no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Coritiba aqui no Morumbi recoloca o São Paulo na zona do rebaixamento e aumenta a pressão para o próximo compromisso do time, domingo na Arena Fonte Nova, diante do Bahia. Mais um concorrente direto na luta contra o Z4. Eles já mostraram que têm capacidades e condições de poderem reverter qualquer situação. Nós não podemos, por causa de um resultado agora, nesse momento, voltarmos atrás. Eu sei que nós voltamos à zona de rebaixamento, é preocupante? Não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que a equipe tem maturidade suficiente para poder já começar a enfrentar, a partir de agora, essa situação de uma outra forma. Eu dizia ontem, Chico, estava aqui o Alberto Helena Júnior do meu lado, e quando nós conversávamos sobre o São Paulo, fazendo uma espécie de um prognóstico, eu até comentei, o São Paulo é favoritíssimo contra o Coritiba. Mas fica a pergunta, será que dá para confiar? E o São Paulo, mais uma vez, pecou pela ansiedade, criou oportunidades. E aí depois teve a reclamação com a arbitragem, aquela velha conduta antiga de novos comandantes do futebol, que mudam o foco, atribuem a um terceiro uma responsabilidade que foi só do São Paulo. Se São Paulo tivesse um pouquinho mais de calma na finalização, um pouco mais de precisão na finalização, teria feito um 5-2 no Coritiba. Não fez. O Coritiba se jogou atrás defensivamente, o pênalti marcado existiu e foi infantil, desnecessário, e o segundo gol fruto de um contra-ataque. Então o São Paulo tem que saber assimilar e aceitar os erros, né? Foi mais, digamos, sóbrio o Dorival, como tem que ser. São Paulo está na zona de rebaixamento, mas tem time para de lá sair. Veja só, olha o gol que perde o São Paulo. Não pode perder gol assim, ainda mais quando a fase é ruim. Eu só concordo com você. Eu acho que logo de cara o São Paulo já poderia ter feito pelo menos 2 gols. Um com o Marcinho e outro com o Cueva, que foi um absurdo. O Cueva perdeu um gol que era feito. Já no primeiro tempo, para terminar os 2-0 para o São Paulo, São Paulo não marcou, e aquele velho ditado, quem não faz toma. Agora, eu só discordo com você de uma coisinha só. Para mim, não foi pênalti. Não foi pênalti. Eu acho que, na verdade, o Rildo se joga contra o Bruno, e o Bruno muito inocente, e não percebe a má intenção, deixa a perna, e o juiz dá um pênalti, mas não foi pênalti, no meu modo de ver. Então aí, pelo menos, o São Paulo teria empatado, né? Eu sou muito sincero em dizer, você sabe que eu sou corintiano, essa coisa toda, mas eu analisei, vi o lance 500 vezes, e eu acho que ele se joga, ele se atira em cima do Bruno. E, o Bruno põe a mão no peito dele, mas o que teria derrubado foi a coxa batendo na coxa. Então ele se joga em cima do Bruno. E o que acontece quando ele se joga em cima do Bruno? O juiz que está na frente dele dá o pênalti. E não foi pênalti, não foi nada. O Bruno, para mim, é estabanado, é atrapalhado, mas pênalti ele não fez aí. Então, no meu modo de ver. Então, eu acho que o São Paulo foi prejudicado. Já não está numa boa fase. É assim, quando o Corinthians caiu era desse jeito. O Corinthians jogava, corria atrás, era gol, o juiz anulava, era pênalti, não dava, uma coisinha errada, expulso, saia gol do cara. É assim, o time quando está na fase, quando entra nessa linha descendente, rumo ao abismo, está tudo errado. Então o São Paulo tem que tomar cuidado com isso aí. E os jogadores ficarem mais atentos, né? Porque, como o Rildo fez, outros vão fazer. Outros vão fazer. E o juiz vai marcar, que é a pior. Bom, e não faltaram gols nas outras 2 partidas desta quinta pela Série A. Vamos ver? Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense conseguiu fazer o que os líderes Corinthians e Grêmio não conseguiram: vencer o Avaí. E olha que a vitória não veio de qualquer jeito, não. Com 2 gols de Guilherme, um de Capa contra e outros 2 de Eduardo Henrique, o Furacão goleou o time catarinense por 5-0. Com a vitória, o Atlético subiu para a 10ª posição.
o Avaí permaneceu na antepenúltima colocação do campeonato. Em Volta Redonda, Thiago Neves bateu falta, a bola passou por todo mundo e entrou. 1-0 Cruzeiro diante do Vasco. Cobrando pênalti, Sassá ampliou a vantagem da Raposa aos 18 do primeiro tempo. Quase no final da partida, Robinho fez uma linda jogada e definiu o resultado, 3-0 Cruzeiro. Beleza, agora a gente vai conferir como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, faltando uma rodada para o final do primeiro turno. Vamos colocar a arte? O Corinthians segue tranquilo na liderança com 44 pontos, o Grêmio é o segundo com 36, Santos com 34 e Palmeiras com 32 completam o G4, o Flamengo está em quinto com 29, seguido pelo Sport 28, Cruzeiro 26, Botafogo 24. Vasco, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro conseguiram até aqui 23 pontos. O Coritiba é o 12º, 22. Chapecoense e Fluminense também 22. A Ponte Preta com 21 pontos está na 15ª colocação. O Bahia tem 20. Na zona do rebaixamento estão São Paulo 19, Avaí 17, Vitória 16 e o Lanterna é o Atlético Goianiense com 12 pontos em 18 jogos. Bonita essa arte, hein? Vôlei. A quinta-feira foi de muita emoção para Serginho, bicampeão olímpico pela seleção brasileira. Ontem foi a estreia do time do Corinthians Guarulhos pela Copa São Paulo de vôlei. E a partida aconteceu em um ginásio muito especial para o Serginho. Veja a reportagem do Adriano Dolfi. Sérgio Escadinha, 41 anos de idade. No ginásio Ponta Grande, em Guarulhos, onde iniciou o sonho de ser atleta, o líbero finalmente conseguiu realizar um sonho: unir as paixões voleibol e Corinthians. E o negócio ficou mais intenso por causa desse escudo aí? Vou falar que é pesado esse bicho aqui. É pesado demais. Mas é muito bom. É muito bom fazer com que as pessoas... que o esporte de Guarulhos seja resgatado. E o voleibol hoje está sendo mais que resgatado, o esporte dentro da nossa cidade. Contra o São José, a estreia do novo time na Copa São Paulo. Um time recém-formado, com alguns atletas experientes, como Rivaldo e Riad, sob o comando do técnico Alexandre Stanzioni. Mas claro que todos os olhares eram para o camisa 10. A vibração a cada ponto parecia a de um garoto iniciando no vôlei. É uma emoção gigantesca, porque através de um sonho meu, a gente vê as pessoas aqui torcendo, vibrando, sabe? Estando aqui torcendo pra gente e apoiando o time, porque isso aqui, cara, começou através de um sonho e quando a gente foi ver, o negócio era pequeno, o negócio agora virou gigantesco, né? Na metade da partida, porém, Escadinha deu um susto depois dessa queda. E tudo isso sob os olhares da mãe do bicampeão olímpico. Foi muito emocionante hoje aqui, ele retorna a Guarulhos, mas agradeço primeiramente a Deus, mas eu fiquei super feliz mesmo. Agora, quando ele estava dando entrevista ali, conversando com a torcida, eu enchei os olhos de lágrimas dele falar onde que ele dormia, né, aqui dentro, e tudo isso é verdade. Passei uma parte da minha vida aqui, não foi fácil. Foi fácil hoje poder retribuir a cidade de Guarulhos através desse time, porque Guarulhos em 93 até 97 matou minha fome, eu acho que agora eu poder dar um pouco de alegria para esse povo também. Com o ginásio cheio e essa presença ilustre, o Corinthians, Guarulhos e Serginho venceu por 3-1. Parciais de 25-15, 25-16, 24-26 e 25-16. Depois do jogo, o líbero se emocionou. Do qual a gente vai representar essa nação e essa cidade. Amo vocês, obrigado de coração, É muito provável que Serginho encerre a sua carreira justamente no mesmo local onde dormia sonhando em ser jogador de vôlei. Resta saber quanto tempo mais o atleta continuará nas quadras. Por causa disso tudo que está acontecendo, talvez você jogue por um bom tempo ainda? Não. Eu confesso que eu não sei, mas bom tempo não. Porque eu preciso viver também. A senhora, ele joga quanto tempo mais? Uns 10. Mas ele aguenta sim aí. Ê, mãezona linda. Bom, e domingão,
a partir das 9 da noite tem mesa redonda Futebol Debate com tudo sobre a 19ª rodada do Brasileirão. Estarão conosco aqui o apresentador da Record TV, Reinaldo Gotino. Boa, Gotino! Boa, Gotino! E trabalhou com a gente muitos anos aqui no Departamento de Esportes, né, da TV Gazeta. E Paulo Sérgio, que é jogador da Seleção Brasileira e do Coringão do Chico Lang. Imperdível, né, Chicão? Imperdível. Vai ser muito legal, porque o Gotino é palmeirense roxo, né? Quem não sabe, né? Então, fique sabendo, né? E o Paulo Sérgio foi, né, um dos maiores jogadores brasileiros do futebol alemão. Mandar um abraço para o Gotino. Vou contar uma curiosidade, é que você vê que você está ficando velho, né? O Gotino foi meu aluno de locução, ele tinha 16 anos. Você acredita nisso? Amado. 16 para 17 anos, pois é. Grande abraço, Gotino. E aprendeu bem. Ele já tem um vozeirão, né, talentoso, já. Não, outro que foi aluno dele é o ator da Globo, o Rodrigo Lombardi. Nossa Senhora, que maravilha. E você sabe que a primeira reportagem que o Gotino fez aqui foi a parada gay, né? Aliás, já que você falou também, um abraço também para o Rodrigo Lombardi. Eu também estava aqui. Bom, hora de conferir a rodada desse final de semana no Brasileirão. 2 partidas acontecem amanhã, tem a nossa arte, né, Boquinha? Fluminense e Atlético Goianiense jogam às 7 da noite no Maracanã. No mesmo horário, o Corinthians recebe o Sport na Arena em Itaquera. O Flamengo enfrenta o Vitória às 11 horas na Ilha do Urubu, né, no domingo. Às 4 da tarde tem Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena do Verdão, no Allianz Parque. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. Curitiba e Chapecoense no Couto Pereira. Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre. E Bahia e São Paulo em Salvador. Aí a rodada vai ser encerrada às 7 da noite com Ponte Preta e Vasco em Campinas e Avaí e Santos em Floripa. Show! No Santos, o técnico Levir Coupe deve ter a volta de um importante reforço para o jogo contra o Avaí. É com você, Garrafa. Michele, depois da boa vitória contra o Flamengo, o técnico Levir Coupe resolveu dar folga aos titulares nesta sexta-feira. Hoje, no gramado, apenas os goleiros. Os que não jogaram os 90 minutos e os reservas ficaram no departamento integrado, não vieram para o campo. Tudo isso já visando a preparação para a partida contra o Avaí em Santa Catarina no próximo final de semana. Vale lembrar que o técnico Levir Coupe para esse compromisso terá a volta e pelo menos à disposição para começar jogando o Zeca, que foi o jogador que concedeu a entrevista coletiva. O Zeca até participou da partida contra o Flamengo, mas deve pela primeira vez, depois de 2 meses se recuperando de lesão, aparecer entre os titulares. Zeca nos falou dessa longa ausência da equipe titular. Fiquei 1 mês e 15 dias de recuperação. Voltei bem, particularmente voltei bem, só que eu tive uma carga maior e meu joelho voltou a inchar no jogo contra o Cruzeiro, que eu saí no primeiro tempo e senti a dor forte na panturrilha. E continuei o tratamento que tinha que fazer, fiz exames e foi feito com sucesso a artroscopia, porém estava criando um pouco de líquido, né? Então foi feito um grande trabalho na fisioterapia para mim voltar a jogar sem dor e sem inchar. Domingo, contra o Avaí, o Santos encerra sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e, nesse momento, a diferença do Peixe para o Corinthians, que é líder, está na casa dos 10 pontos. Zeca falou se ainda é palpável pensar em título do Campeonato Nacional. Tem muitos jogos agora no segundo turno, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Sabemos a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, sabemos que o Corinthians está pontuando bastante fora de casa e fazendo o seu papel dentro de casa. Acho que vamos pensar no grupo, manter os pés no chão e procurar pontuar fora de casa, que a gente está pontuando bem, e deixar os que estão na frente tropeçar para a gente chegar. O que não deixou de ser assunto e não poderia ser diferente aqui na Baixada Santista foi a transferência milionária de Neymar saindo do Barcelona e indo para o Paris Saint-Germain. Nessa negociação, pelo fato do Santos ser um clube formador, o Peixe vai ficar com 33 milhões de reais. Zeca falou a respeito. Será que o Santos vai investir esse dinheiro em contratações? O que for vir para o Santos, tenho certeza que eles vão utilizar da melhor forma. E sobre a utilização do dinheiro, isso fica para o presidente, para o que for fazer, for contratar jogador, ou não sei pagar as contas do clube, não sei o que se passa, mas a gente está apto a jogar e essas coisas de fora a gente não fica sabendo. Apenas finalizando, para domingo o Santos tem problemas, David Braz, Lucas Lima e também Yuri estão suspensos e o Vitor Ferraz, que ficou de fora da partida contra o Flamengo, está liberado pelo departamento médico e à disposição do técnico Levir Coupe. Do CT Rei Pelé na Baixada Santista, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva.
teoricamente, jogo tranquilo para o Santos. Né? Ah, sim, totalmente. Né? Não dá nem para falar. Jogo tranquilo, jogo para, sabe, aí é vencer e torcer para o Corinthians tropeçar diante do Sport. Aí essa diferença que hoje é de 10 pode cair para 7. E convenhamos, 7 pontos de diferença com todo o segundo turno pela frente, não é nenhum absurdo sonhar com o título, não. Dá para sonhar sim. O problema é que esse Corinthians que está à frente é muito regular, né? Você não consegue visualizar ele tropeçando. Mas o que pode acontecer, pode. Mas o Santos tem que fazer parte dele. Tem outro problema para o Santos também, que é a Libertadores, né? A Libertadores tá tranquilo, né? Já encaminhou. É um sério candidato a conquistar a Libertadores e vai chegar uma hora que, se chegar, né, vai ter que tirar o pé do campeonato de um campeonato aí. Libertadores ainda tem Santos, tem Grêmio, tem Palmeiras, Santos, quem sabe. Palmeiras. Né? Palmeiras passa também, eu acho. É uma crise. O Palmeiras está se recuperando. Eu acho que o afastamento do Felipe Melo foi crucial para isso acontecer. Mas o Santos tem a Libertadores. Então, a hora que chegar com o pau comer feio na Libertadores, o Santos não sei não se vai se interessar pelo Campeonato Brasileiro. Porque o Santos pode conquistar a 4ª Libertadores. E isso é um feito inédito, né? Futebol brasileiro, sim. Futebol brasileiro é inédito. Adversário do Palmeiras no domingo, no Allianz Parque, o técnico do Atlético Paranaense, Fabiano Soares, não sabe se poupará o time titular visando a Libertadores na semana que vem ou se virá para São Paulo com força total. Sinceramente, não sei até domingo o que posso colocar, porque eu tenho que saber sábado ou domingo de manhã quem se recuperou para esse jogo contra o Palmeiras, que vai ser um jogo intenso, muito disputado, e temos que formar um 11 competitivo e agressivo para ganhar ali. Então, tenho que esperar estar domingo de manhã, falarei com a fisiologia, com os médicos e com os próprios jogadores para depois decidir uma equipe. Mas eu acho que a ideia vai ser a mesma e jogue quem jogue, vamos ter um Atlético forte domingo. A mesma questão sobre poupar o time passou pela cabeça de Cuca, mas ele já definiu a resposta. E o Adriano Dolfi nos traz as informações do Verdão. É isso mesmo, viu, Michele? Mais de 25 mil ingressos vendidos para essa partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense domingo no Allianz Parque. Jogo que promete muitas emoções, mesmo com a equipe do Palmeiras colocando um time alternativo em campo. Agora há pouco ocorreu a entrevista coletiva do técnico Cuca. Ele confirmou que jogadores que não vêm sendo utilizados irão a campo. Especialmente o Borja, jogador contratado nessa temporada, uma das contratações mais caras do Palmeiras, e também o Moisés, que não atua desde fevereiro pela equipe. O Moisés inicia no banco de reservas esse duelo. Vamos conferir o que disse o técnico Cuca. Dentro do planejamento do que foi feito todo esse tempo com ele, e a nossa fisioterapia está de parabéns, nos deu ele num tempo bem antes do que era pré-determinado. E assim sendo, ele está numa condição de poder recomeçar, né? O Borja, eu não sei, não tenho os números aqui, mas eu acho que ele jogou muitos jogos comigo, né? Se não o jogo todo, parte dos jogos, mas tamanha é a importância dele para nós. Ele tem jogado, na maioria das vezes tem entrado dentro dos jogos, né? Pela confiança que a gente tem. A gente tem que jogar bem, procurar somar os 3 pontos, que nos encaminharia a 35 pontos na tabela, que seria a diferença de 1 ponto da tabela do ano passado. Então, é o nosso objetivo, mas para isso acontecer a gente tem que trabalhar bastante aí no domingo para poder vencer um jogo complicado, porque todos os jogos do campeonato são difíceis e domingo estou preparado para um jogo difícil também. Outra alteração importante promovida pelo técnico Cuca será a entrada de Fernando Praz no gol, já que Jailson está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Questão da troca do Praz, eu já falei, quando o goleiro tem uma falha pequena e ela não passa desapercebida. Quando ele tem uma falha comum e passa a ser vista como uma grande falha, é hora de você reservar. E foi isso que a gente fez na hora certa, esperamos vencer. E o Praz está aí mostrando toda a liderança, o caráter que ele tem, né, de estar aí puxando o couro dentro do vestiário, motivando e mobilizando os jogadores, né. Esse é um cara fantástico aí que a gente tem que falar. Às vezes vocês não sabem o que ocorre, né. Tinha tudo para estar aí cabisbaixo, triste, pelo contrário, esse é um baita de um líder.
A atividade desta tarde foi fechada à imprensa, mas pudemos acompanhar alguns minutos do treino que Cuca comandou agora há pouco aqui na academia de futebol. Provável Palmeiras, que enfrenta o Atlético Paranaense, deverá ter Fernando Praz no gol, Fabiano na lateral direita, Edu Dracena e Antônio Carlos ou Juninho, que se recupera de uma amidalite na dupla de zaga, e Michel Bastos na lateral esquerda. No meio-campo, Tietê, Zé Roberto, Rafael Veiga e Keno, e no ataque, Eric e o Borja retornando à equipe. E o técnico, claro, é o Cuca. Lembrando que no domingo, após a partida contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras inicia regime de concentração já na cidade de Atibaia, visando o duelo contra o Barcelona pela Copa Libertadores. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Claro que, considerando a perseguição ao rival Corinthians na briga pelo título, o resultado é importante. Mas o mais importante mesmo é focar na Libertadores. A situação não é confortável. O Palmeiras perdeu por 1-0, ok, precisa ganhar aqui por 2-0. Mas é contra um time que joga muito bem fora de casa, tem toda a pressão, tem toda a ansiedade. Então o Palmeiras vai ter que economizar muita energia e manter o foco mesmo nesse jogo. O adversário não é tão tradicional assim, embora já tenha chegado à final de Libertadores. O Palmeiras é mais time, mas vai ter que jogar muito, Chico, muito mesmo. Então o jogo contra o Atlético Paranaense no meio do caminho é só um estorvo. O que vale mesmo é o jogo de quarta. Então, o que eu falei para o Santos serve para o Palmeiras. Sim. A Libertadores passa a ser uma prioridade, você queira ou não. Então, você que o Santos conseguiu vitória fora de casa. O Santos conseguiu vitória fora de casa, ganhou do Flamengo, está com uma série boa. Mas o Palmeiras vem de uma série boa também. Se não me falha a memória, são 6 jogos, né? Sem perder. Então, quer dizer que não é uma coisa a se menosprezar. Então, o Cuca está aproveitando esse tempo para acertar o time do jeito que ele quis acertar. Tirou o que estava atrapalhando da frente e agora eu ainda acredito que ele vai recuperar esse Borja. Que o Cuca ele tem aquela mãozinha santa de colocar o cara certo na hora certa, no lugar certo. E eu acho que agora é a hora do Borja começar a mostrar serviço. E é só ele se convencer, né? É um papinho. Convencer o colombiano, né? E o Cuca habla bem espanhol, diferente de Luxemburgo, né? Mas todo mundo vai entrar na linha com o Cuca, porque já viram o que acontece, né? Se desobedecer o chefe. O assunto agora é o campeão simbólico do primeiro turno, o Corinthians, que por enquanto está sobrando no Brasileirão com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Grêmio. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão para a partida de amanhã contra o Sport em Itaquera. Em grande fase, Guilherme Arana brinca. Não vai mais para Bordeaux, como especula-se. Atalho rumo a Paris? Queria falar não, mas o Neymar me ligou, hein? Tô brincando. Para o lugar de Neymar no Barcelona, Romero? Por enquanto, o paraguaio fica mesmo com a vaga do Giovanni Augusto no jogo de amanhã contra o Sport em Itaquera. O Romero ajuda bastante ali na parte defensiva, né? E quando eu tô com a bola também me ajuda bastante. A gente, como a gente vem jogando mais tempo juntos, a gente já tem um certo entrosamento. Fábio Carilli mantém Cleison na equipe. De que lado? Em que ponta? Eis a questão. Desde que cheguei ao Corinthians eu falei que do meio para frente eu atuaria em qualquer posição. Mas o Carilli sabe onde pode contar comigo, onde ele acha que eu posso render mais. Então eu estou preparado para... Se tiver que ser na direita, na esquerda, ou até mesmo meio campo, estou preparado para poder jogar. Cássio no gol, Wagner, Balbuena, Pedro Henrique, Arana, Gabriel e Maicon, Cleison, Rodriguinho e Romero. Jô, o artilheiro do Brasileirão com 11 gols, o centroavante do professor Fábio Carilli. Que se não for derrotado pelo estrategista Luxemburgo, alcançará a impressionante marca de 34 partidas de invencibilidade. Lembra-se como era o mundo quando o Corinthians perdeu pela última vez? Rogério Ceni, técnico do São Paulo, Felipe Melo, titular do Palmeiras, Flamengo na Libertadores, Neymar no Barcelona. E a minha querida filha Maria tinha apenas 3 aninhos de idade.
Que gracinha. Esse Silvestre, ele é criativo, mandou bem. A figura, Silvestre. Mandou bem. Faz muito tempo. Que linda, Maria. Beijo. Vai ser a primeira vez na história dos pontos corridos que, claro, se o Corinthians terminar o turno invicto, que um clube faz um turno inteiro invicto, né? Um começo fantástico, excepcional. É difícil até de compreender, sabe? Deu liga, simples assim, deu liga. O Fábio Carille não me surpreende. Eu já dizia aqui, se você pegar lá os programas, quando o Corinthians emitiu o Tite, eu falava, tem que efetivar o Fábio Carille. Ele era o cara que estava lá mais tempo, sabia trabalhar o setor defensivo. E pronto, tá dando certo, tá dando tudo certo. O Corinthians é favoritíssimo contra o Sport, mais que o Luxemburgo. Nossa, ele vai fazer a preleção da vida. Né? Vamos apostar no projeto. Se a gente desbancar essa invencibilidade aqui, a gente tá na cara da Libertadores, vai dar moral, blá, 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 vamos ficar pra história. Vamos fazer um churrasco depois. Pois é. Mas que é difícil, é difícil. Olha, o meu querido Celso, e eu não espero um jogo fácil, não. Não, claro que não. Eu espero, porque o Sport está no páreo, vai querer surpreender o Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo, ele é um motivador de grupo. Estrategista. Né? Se recuperou aí como treinador no Sport. Né? O que também não me surpreende, eu apostava nisso. Segurou o Diego Souza, não deixou ele vir para o Palmeiras. Né? Essa é a grande verdade, fez a cabeça dele. E o Sport tem um grupo, né? O Sport tem um grupo bom de jogadores. Então eu acho que vai ser uma partida muito difícil. O Corinthians tem que ficar muito esperto, porque o Vanderlei Luxemburgo vai querer complicar. E só um detalhe, Diego Souza, né, que lembra 2012, que ele poderia ter feito o gol que impediria o Corinthians de ser campeão da Libertadores América. Isso aí ele deve sonhar com isso até hoje, com pesadelos até hoje por causa disso. Ele jogava pelo Vasco. Muito bem, voltamos a falar do São Paulo, que terminou aí a rodada da 16ª posição com 19 pontos e precisa vencer o Bahia se quiser terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. O repórter Jonas Campos esteve agora há pouco no CT da Barra Funda acompanhando a sexta-feira do Tricolor. Oi, Michele. Após a derrota de ontem por 2-1 para o Coritiba no Morumbi e a volta do time para a zona do rebaixamento, o São Paulo se reapresentou aqui no CCT da Barra Funda. Jogadores que não atuaram o tempo todo na partida fizeram uma atividade no gramado, enquanto os titulares fizeram o tradicional trabalho regenerativo. Foco agora é na partida de domingo contra o Bahia, 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova. Confronto direto na luta contra o rebaixamento. Hoje quem concedeu entrevista coletiva por aqui foi o meia peruano Cueva. Ele comentou a situação atual do time e também falou sobre o confronto de domingo contra o tricolor baiano. Eu penso que temos fortaleza mental para sair desta situação. O jogo com Bahia vai ser duro, mas nós acreditamos que vamos a ir lá y tener que salir a ganar el juego. Es la única mentalidad que tenemos. Nosotros estamos confiantes, eso sí, ¿no? Tampoco voy a negar que perder ontem no afecta, mucho. Pero estamos confiantes, estamos unidos, que es lo más importante. Y eso también es el trabajo de los compañeros, del cuerpo técnico. Que día a día estamos juntos, ¿no? La mentalidad de nosotros está fuerte agora. Para a partida de domingo, o técnico Dorival Júnior tem um desfalque confirmado. Rodrigo Caio, que ontem levou o terceiro amarelo, está suspenso e deve ser substituído ou por Éder Militão ou por Diego Lugano. A escalação do São Paulo, a gente coloca agora na tela, deve ter entre os titulares Renan Ribeiro, Bruno, Arboleda, Éder Militão ou Lugano e Edmar, Jusilei, Petrus, Marcinho e Hernanes, Cueva e Lucas Prato. Essa deve ser a equipe do técnico Dorival Júnior, que, repito, faz confronto direto contra o Bahia. O tricolor baiano é o atual 16º colocado da tabela, a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, tem 20 pontos na tabela de classificação e o São Paulo vem logo atrás com 19. Quem perder na Fonte Nova vai terminar a rodada e o primeiro turno do Brasileiro na zona do rebaixamento. Com as informações do São Paulo, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva.
Nem preciso dizer que é jogo complicadíssimo para o São Paulo. 6 pontos de novo. Quer dizer, imaginava-se, né, depois da vitória contra o Botafogo, que diante do Curitiba o São Paulo pudesse solidificar essa recuperação, mas é o bom e velho São Paulo de sempre. O São Paulo não se acertou com o Rogério Ceni, perdeu muito tempo tentando, esperando o Rogério Ceni acertar o time. Isso foi super prejudicial. Vários jogadores também precisavam sair dali, que não deram certo. E aí, com o Dorival está tentando fazer a coisa andar, mas está difícil. Falta entrosamento, falta capricho, falta um pouco mais de calma, né? Na hora da finalização, do passe, a ansiedade. Já está, a turma já entra em campo desesperada. Já começa 1-0 para o Bahia, esse jogo aí. Então, quer dizer, não pode. E o Cueva está sendo uma grata surpresa, viu? Porque ele não está se escondendo, não. Ele, nos últimos 2 jogos do São Paulo, bateu pênalti, deu passe para gol, ontem perdeu o gol, está na área sempre, está sempre concluindo. Quer dizer, ele está sendo, na meu modo de ver, o jogador mais corajoso do São Paulo nessa fase. Porque ele não está se escondendo. A torcida cobra, ele não está nem aí, ele vai para cima. Ontem mesmo ele fez cruzamentos, deu passe, perdeu um gol na cara do goleiro. Quer dizer, ele não se esconde. Isso é legal já. Já é um bom exemplo para os outros, né? Que nem sempre, né, fazem a mesma coisa que ele. Que tem cara que eu vou te contar uma coisa. Viu? Se tivesse coluna, se escondia atrás da coluna. Do poste. É que nem diz o Miller, né? Transfere a responsabilidade. Fim da nossa enquete, Neymar será o melhor do mundo atuando pelo PSG? Deu que não, 83% dos votos. Pois é, acho que fica difícil mesmo, viu? Eu concordo com o Celso. Domingo, 9 da noite, estaremos juntos no Mesa Redonda. Até lá. A gente se vê a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Bom final de semana, meninos. Até domingo. Tchau.